Amém. Glória a Deus. Amém, gente? É um prazer muito grande estar aqui nessa igreja. Eu amo esse casal de pastor, que são meus amigos há mais de 19 anos. Esse casal aqui também, Assis e Silvana, essa família abençoada, Dona Selenita. Eu estou morando em São Paulo, mas eu sou amapaense e amo a nossa terra, né? Eu sinto uma saudade de tudo aqui, né? E é um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando um pouco da palavra de Deus, que é o que eu mais gosto. E eu vou trazer uma palavra para você. O pastor falou que hoje é culto de Santa Ceia, né? E eu gosto muito de falar da cruz. Quem aqui gosta de falar da cruz? Quem aqui conhece a palavra da cruz? Você conhece a fé através da cruz? Você já teve algum milagre através da cruz? Então eu venho trazer uma palavra dessa para você hoje. Eu já tive a oportunidade de ir em Israel algumas vezes. E é incrível como a presença de Deus é grande naquele lugar. E como testifica tudo que Jesus viveu na cruz por nós lá naquele lugar. Infelizmente o Gólgota está sumindo, né? Já tem algumas construções lá próximo aonde Jesus foi crucificado, mas você andar pela palavra naquele lugar é muito abençoado, é muito abençoador. Então, quem conhece a palavra de Deus sabe que naquela época, né, a cruz para os romanos, ela era lei. Era a lei da época, eles crucificavam muito as pessoas. Então, para os romanos que crucificaram Jesus, a cruz era a lei. Mas para os judeus, a cruz era a maldição. Então, Jesus, ele se fez maldito por nós naquela cruz. Né? A cruz, ela teve... Todo mundo fala assim do poder da cruz. Mas, na realidade, não é a cruz. O poder, ele vem de Deus. Porque Deus, ele deu o seu filho naquele lugar, naquela cruz, para sofrer por nós. Então a cruz, ela é um simbolismo, mas o poder vem de Deus. E a cruz é o seguinte: quando você conhece o verdadeiro significado da cruz, ela te liberta. Como está em João 8,32, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu vou falar para você do que a cruz representa. Primeiro, a cruz representou para todos nós a salvação. Através da cruz nós fomos salvos. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então Jesus, olha só, quando Jesus estava na cruz, depois que ele passou todo aquele sofrimento, tantas humilhações, e ele foi crucificado o quê? Do lado de 2 ladrões. E o que foi que ele disse para um deles, quando houve arrependimento? Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, quer sinal mais maravilhoso? Tudo que Deus faz, ele traz um sinal. Né? Quando a gente ouve falar da criação, quando Jesus fala da criação, quando Deus fala da criação em Gênesis, o que ele fala? Ele diz que criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí o homem pecou. Quando o homem peca, Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do paraíso. E Deus jogou uma maldição no homem e na mulher. Ele disse que o homem teria que viver do seu suor, do seu trabalho, e que a mulher teria dores de parto, e que a serpente teria que rastejar os nossos pés. Existe coisa mais fiel do que saber que Deus existe? Então a cruz, ela fala exatamente isso. A salvação, ela trouxe para nós a salvação, né? Quem crê que a cruz traz a salvação? Você crê nisso? Quando você aceitou Jesus, você creu que você está salvo? Você coloca a sua fé na cruz? Então, ela também trouxe para nós a ressurreição. Quando a gente fala de ressurreição, o que você entende que cruz trouxe para você? Jesus, ele ressuscitou. Ele morreu, né? E ressuscitou ao 3º dia. E quantos de nós, quando não conhecemos a verdade,
né? Nós não conhecemos a verdade e nós continuamos no pecado, continuamos errando. E quando Deus nos dá a verdade, a gente consegue entender o que Ele fez por nós. Então, abra sua Bíblia aí, em Romanos 10, de 8 até 10, que eu vou ler aqui para você. Amém? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, se você crê que a cruz traz a salvação, que ela traz a ressurreição, se você conhece essa verdade, e aí quando você aceita Jesus, o que acontece com você? Você tem um verdadeiro encontro com Deus. Mas, gente, o que é ter um verdadeiro encontro com Deus? Quem aqui já teve um verdadeiro encontro com Deus? Você tem certeza? Deus testificou no teu coração? Não é só aquela coisa da emoção, né? Porque eu quero te dizer que eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Quem fala para você aqui é uma mulher que foi uma mulher feliz em alguns momentos, mas foi uma mulher improvável. Mas quando eu tive um encontro verdadeiro com Deus, Ele transformou a minha vida. E assim Ele vai fazer contigo, quando você tem um encontro, quando o teu coração... E aí o que acontece contigo, quando você tem esse verdadeiro encontro? Você é renovado. Então a cruz, ela te renova. Por quê? Porque você colocou todos os seus pecados diante da cruz, diante do que Jesus fez. Você sabe que Jesus, na medicina, ele sofreu um absurdo tão grande quando ele... Todo o decorrer do caminho dele, até ele chegar na cruz, ele teve tantos sangramentos. Ele teve... A última foi quando deram pegaram aquela espada e colocaram nele. Quanto ele sangrou. Na medicina, é improvável que algum de nós tenha resistido tudo que Jesus resistiu na cruz por nós. Então, quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, nós somos renovados. Então, a cruz, ela traz renovação. Ela te dá uma nova vida. Ela te dá uma nova oportunidade. Ela te dá novos recomeços. Então, você ressuscita para a vida. Você ressuscita para fazer coisas novas. Você tem, vamos dizer, um fôlego melhor. Porque você crê na obra da cruz. Você crê que Jesus te ressuscitou, te renovou. E a cruz também, ela traz reconciliação. Por que a gente crê que a cruz traz reconciliação? Porque quando a gente aceita Jesus, nós nos reconciliamos com Deus. Mas nós reconciliamos também com nós mesmos, né? Naquilo que a gente não acredita mais dentro de nós, naquilo que você não se perdoa, naquilo que você não acredita que você pode vencer. Então, primeiramente você se reconcilia com Deus, depois você se reconcilia com você mesmo. E depois que você se reconcilia com você mesmo, você vai se reconciliar com aquele irmão que você brigou, com aquele irmão que você não perdoa, com aquele pai que você não perdoa, com aquela mãe que você não perdoa, aquela mãe que te abandonou, aquele pai que te abandonou, né? Aquele filho que é ingrato contigo, que não te perdoa. Então você vai fazer uma reconciliação. Por quê? Porque a cruz, ela traz isso. Ela traz uma renovação dentro de você. Ela te ressuscita para a vida. Então ela faz tudo novo em você. Ela vai te transformando. Mas é aquilo que eu falo para ti. O teu coração
tem que ser verdadeiro. Você não pode nunca se reconciliar com Deus sem ser verdadeiro. Olha, quando eu aceitei Jesus há 19 anos atrás, eu nunca mais me afastei dos caminhos do Senhor, porque eu tomei uma decisão. A gente não pode ficar indo e voltando, achando que a cruz, a graça de Jesus, ela nos perdoa. Ela nos perdoa, mas a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflição, mas no céu nós teremos várias moradas. Em que morada você quer ficar? Quando você se reconcilia e que você começa a conduzir um caminho, aí você vai escolher uma bela morada. Todo mundo não fala, você tem um galardão no céu, você colocou uma coroa na tua vida, né? Eu entendo assim, que todas as vezes que nós pecamos, eu creio que a gente dá um passo para trás, né? Daquilo que a gente se reconcilia, daquilo que a gente faz. E aí eu vou para frente, aí de repente eu dou 2 passos para trás. De repente a minha bênção está aqui na porta. E aí eu faço alguma besteira. Claro que nós somos pecadores, que nós estamos aqui para pecar nesse mundo de pecado. Mas isso não justifica a gente não se reconciliar, porque a cruz ela traz isso. Outra coisa que a cruz traz, o propósito de vida. Quem aqui conhece o seu propósito de vida? Você já parou para pensar? Por que eu estou nessa terra? Qual é o meu propósito? A gente fala muito de propósito na igreja, a gente faz alguns cursos e todo mundo fala, você conhece o seu propósito? Eu te pergunto, você conhece o seu propósito? Quem conhece o propósito de vida aqui? Levanta a mão. Eu não vou te julgar, eu quero falar disso aí. Então, quando nós entendemos o poder da cruz e que o nosso propósito que nós viemos fazer nessa terra, aí o que acontece com a gente? A gente passa por alguns processos, né? Qual é o processo da nossa vida antes da gente conhecer o nosso propósito? Você já parou para pensar que todas as vezes que você está em sofrimento, você se aproxima mais de Deus? E o que é o processo? O processo é exatamente isso. Deus, quando a gente está na escola, né? A gente faz a prova. Cada prova que você passa, se eu não fizer uma prova, eu não passo de um ano para outro. Assim é Deus, para tu conhecer o teu propósito. Durante o teu processo de vida, o teu decorrer da tua vida, que é o processo, você vai conhecendo o teu propósito. Se você abrir o seu coração, Deus ele vai falando com você. Ele vai dizendo que propósito Ele quer para a tua vida. Porque a palavra de Deus diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Mas o que é pregar o evangelho? É só chegar aqui e falar da palavra de Deus? Não. Para mim, pregar o evangelho é transformação. Eu tenho que pregar o evangelho e transformar a tua vida. Como é que eu vou transformar a tua vida? Com o meu propósito. Se eu vier aqui dar uma palavra para você e eu não tiver uma vida condizente, você vai crer que eu tenho um propósito nessa terra? Não. Então assim mesmo é você. Você vai, não importa o que você passar na sua vida, não importa o processo que você está vivendo na sua vida, não importa se você bebe, se você é drogado, se você fuma, se você peca, se você se prostitui, se você trai, se você rouba. O importante é você sair disso. Isso aí é um processo, o processo de transformação. Você conhece, né, uma lagarta? Qual é o processo da lagarta para se transformar numa borboleta? Se você tira ela do casulo antes, ela não vai ser. Ela pode até ser uma borboleta, mas ela pode vir sem uma asa, ela pode não voar, ela pode não ter a essência dela. E assim somos nós, né? Nós precisamos ser transformados. Para Deus te dar um propósito, tu nasceu com um propósito. Desde o ventre da tua mãe tu foi escolhido. Cada um tem um dom. Mas eu preciso
colocar esse dom em prática. E eu só vou conhecer esse processo. Você já viu alguém falar assim? Alguns vêm pelo amor e outros vêm pela dor. A maioria, amados, vem pela dor. A maioria vem pela dor. Então não queira passar pelo processo. Venha pelo amor. Conheça o amor de Deus através da cruz, né? De tudo que Ele fez. Então a cruz, fazendo uma recapitulação, ela traz a salvação, a ressurreição, a reconciliação. Ela faz você conhecer o seu propósito de vida. E o propósito de vida é a visão dessa igreja. É trazer o reino de Deus aqui na terra. Então nós precisamos ser transformados para trazer o reino de Deus aqui na terra. A humanidade, ela está passando por um momento muito sério. Vocês estão vendo aí as catástrofes, estão vendo Covid, tanta doença, mas a pessoa ainda não caiu na real. Está passando pelo processo de sofrimento, mas ela ainda não entendeu que o propósito dela é o quê? Trazer o reino na terra. É trazer a palavra de Deus na terra. É proferir o reino. Como é que eu vou proferir o reino? Com a minha transformação, com o meu propósito de vida. Não interessa o que eu fui. Deus não quer saber o que tu foi, se tu foi errado, se tu foi isso. Ele quer saber que tu foi transformado, que tu conhece o teu propósito de vida. Amém? Outra coisa que a cruz traz, ela traz a cura. Em Isaías 53:4, pode abrir a tua Bíblia aí. Ele fala assim, olha só, o profeta Isaías, ele fala muito comigo. Aí eu vou conversar com vocês, por que o profeta Isaías fala comigo? Sempre que eu quero falar com Deus, o profeta Isaías, eu abro a palavra no profeta Isaías. Olha o que ele diz aqui, no capítulo 53, versículo de 4 a 7, ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha só, então o profeta Isaías, ele já profetizava sobre Jesus, porque o profeta Isaías, ele está no Velho Testamento, a história de Jesus está no Novo Testamento, para quem estuda a Bíblia. Então ele traz cura. Se você crê que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, e ele ainda diz assim, que ele levou as nossas iniquidades. Você sabe o que é iniquidade? É tudo aquilo que se repete na tua vida. É toda aquela repetição. De repente você tem algo na sua vida, na sua linhagem familiar, que se repete. Existe uma perseguição espiritual. Eu falo muito bem sobre isso, mas em outra ocasião. A cruz também traz isso. Jesus, ele traz cura através da cruz. Quando ele te curou, quando o próprio profeta Isaías profetizou sobre isso. Ele traz transformação quando você crê. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que fez um aborto. Olha só o que é que ela trouxe para a vida dela. Ela fez um aborto, ela matou uma criança. Não é? Eu sou totalmente contra, não sei se aqui alguém é a favor. Mas eu creio que independente de qualquer coisa, tem um ser ali dentro. E ele precisa nascer. Porque ele também tem um propósito. Não interessa como tu nasceu. Interessa que Deus tem um propósito para você. Então você fez um aborto. Você jogou sobre você uma maldição. Né? Porque você colocou sangue nos altares do inimigo. E está lá. Então você precisa remir esse sangue. Você precisa tirar. Você remir desse sangue, você vai colocar onde? Na cruz de Cristo. Porque Jesus levou sobre si tudo. Ele te curou. Você reme esse sangue e coloca na cruz. Passa o sangue de Jesus e você está o quê? Livre daquilo. Porque você se arrependeu. Porque você fez uma transformação. Né? Porque quando você fez isso, você não conhecia. Né? E eu comecei falando aqui para ti
sobre a cruz, né? E tudo que a cruz fez na minha vida. Eu vou te contar aqui um pouco do meu testemunho. Eu fui uma pessoa de uma família muito abençoada, graças a Deus. A minha família é uma família abençoada. Uma família conhecida em Macapá. E aos 13 anos eu engravidei do meu primeiro namorado. E eu só estudei em colégio de freira e praticamente eu fui abusada. Engravidei por conta disso. E os meus pais, eles não perguntaram nada para mim, me casaram. Tiveram que aumentar a minha idade, porque naquela época só casava na polícia. E foi isso. E eu passei por todas essas humilhações. E através de uma palavra do meu pai, eu tive uma motivação errada na minha vida. E eu tentei falar para ele na época, eu acho que eu me casei, e eu acho que eu não tinha nem 15 anos quando eu me separei e voltei para a casa dos meus pais. E o que aconteceu? Ele me deu uma palavra de maldição. Toda palavra de maldição que vem sobre você, de uma autoridade, ela tem um peso muito grande. E eu peguei aquela palavra e disse para ele, eu vou lhe mostrar que eu não vou ser o que o Senhor está falando. Então eu tive uma motivação errada. Eu tive uma motivação de mostrar aquilo que eu não ia ser. O que é isso? Isso é uma necessidade de aprovação. Eu tive uma necessidade de ser aprovada. Então eu passei dos meus 15 anos até quando eu aceitei Jesus tentando ser aprovada. E cada as vezes que eu tentava ser aprovada, eu errava. Até que eu conheci essa verdade, que foi Jesus. E Ele começou a fazer tudo isso na minha vida. Jesus, Ele me salvou, Ele me ressuscitou, me deu a ressurreição, Ele me deu a reconciliação, Ele me deu um propósito de vida e Ele me curou. E eu tenho autoridade para falar de cura, porque desde os 15 anos eu tinha uma anemia. Eu precisava tomar injeção, porque eu tinha deficiência de ferro. O meu ferro não era suficiente. Para você ter uma ideia, um ferro numa mulher normal, ele é acima de 36. O meu ficava em 18. E eu creio muito que isso era uma obra do inimigo na minha vida. Porque existe um demônio, que eu não gosto de falar o nome dele, mas ele suga as tuas forças, ele suga o teu sangue, né? E não tinha explicação. Eu tinha que tomar injeção por conta disso. E quando eu fui a primeira vez em Israel, eu pedi para Deus, a única coisa que eu quero é a minha saúde restaurada. Todo mundo fala que aqui nessa terra, tudo que a gente pede, nós somos atendidos. E, gente, eu fui curada. Quando eu me batizei no Jordão, eu fui curada. Quando eu cheguei, que eu fazia exame de 6 em 6 meses para ter o controle, o médico falou, você é uma mulher de fé, né? E eu acho que eu deveria ter uns 8 anos de convertida, mais ou menos. Que eu acho que Deus me curou em 2009, não é? Eu tinha uns 5, 6 anos. Eu me aceitei Jesus em 2005. Então eu tinha uns 5, 6 anos mais ou menos de convertida. Foi quando Jesus me curou. E vocês acreditam que hoje eu dou sangue? Essa semana eu vou doar sangue lá no Hemoap. Vocês estão vendo como Deus transforma? Vocês estão vendo como a obra da cruz é maravilhosa? Tem mais. Eu vou ler para vocês a palavra que eu me converti. Eu tenho um compromisso com Deus, que todas as vezes que eu dou uma palavra, eu conto um pedacinho do meu testemunho. Porque Ele sempre falou para mim, conta o teu testemunho. Porque através do teu testemunho, tu vai transformar muitas vidas. E eu creio nisso, por isso eu conto. Quando eu aceitei Jesus, inclusive o pastor Cleidinaldo e a pastora Simone eram da mesma igreja. Quando eu aceitei Jesus, lá na Eliezer Levi. E eu lembro que uma vez,
quando a gente aceita Jesus, né? A primeiro amor, a gente vai em todas as vigílias, a gente fica de madrugada na igreja. E eu lembro que eu emprestei um sítio que nós tínhamos para fazer uma vigília. E eu escutei um testemunho de um casal, falando que Jesus transformava. Eu só estava indo na igreja pelo louvor, porque eu sempre amei louvor. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei: Deus, mas tudo isso é verdade? Será mesmo que tudo que eu aprendi até hoje não é verdade? Então eu quero o seguinte: eu não quero que homem fale comigo, eu quero que o Senhor fale na sua palavra. Gente, eu não tinha conhecimento nenhum. Eu ia na igreja fazia uns 3 ou 4 meses só. Aí eu vou ler a palavra que está em Isaías 54. Olha só o que diz: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-te o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque você transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoe as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhe, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Olha aí, gente. Falei para vocês que eu fui muito humilhada quando eu era jovem. Eu fui expulsa, eu estudava em colégio de freira. Eu fui expulsa desse colégio porque eu era vergonha. Todas as minhas amigas me abandonaram. E olha só o que diz: não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Porque te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Nunca imaginei na minha vida que eu ia ficar viúva. Nessa época, eu era casada, e eu fiquei viúva. Fiquei viúva, isso foi em 2005, em 2008 eu fiquei viúva. E se eu for contar tudo aqui, se eu ler, toda essa palavra já se cumpre na minha vida. Quando tu chegar na tua casa, tu lê essa palavra. Tudo que está aqui hoje se cumpre na minha vida. Eu posso te dizer que hoje eu não sou mais envergonhada. Hoje eu sou uma mulher transformada. Hoje eu sou uma mulher curada. Hoje eu prego o reino de Deus. Eu tenho um Instagram que eu falo de Deus. E eu escrevi um livro que conta a minha história. Tá? E através desse livro, eu tenho ganhado muitas mulheres para Jesus. Porque tem muitas mulheres que sofrem abuso de maridos, abusos sexuais. E eu conto aqui um pouco do que eu passei. E se eu fui transformada, você também pode ser. E eu quero dizer para os homens: tratem as suas mulheres como Cristo ama a igreja. Porque se você não trata a sua mulher, que é obediente, como Cristo ama a igreja, Ele vai te levar. Ele te leva. Porque foi isso que aconteceu com meu ex-marido. Ele simplesmente morreu de acidente de carro. E eu nem acreditava no que isso aconteceu. Então, gente, e eu quero presentear uma mulher com esse livro. A primeira que chegar aqui, eu dou ele de presente. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém, gente? Então, através da cruz, eu fui transformada. E eu espero que você também seja transformado para falar desse reino de Deus que é maravilhoso. Eu queria que você ficasse de pé. Eu não sei aqui se tem alguém que precisa se reconciliar com o Senhor. Eu não sei se essa palavra da cruz que traz reconciliação faz você se reconciliar nessa noite com o Senhor. Se você é uma dessas pessoas que precisa realmente passar por essa transformação,
Eu queria que você viesse aqui na frente, que eu quero orar por você. Não tenha vergonha, porque o Senhor transforma. Não tenha vergonha, porque Ele faz tudo na nossa vida. Ele reconcilia, Ele nos ressuscita, Ele nos transforma. Ele faz a gente cumprir o nosso propósito. Ele faz a gente trazer o reino de Deus aqui na terra. Amém? E Deus te abençoe. Eu vou passar a palavra para o pastor Cledinaldo, que ele vai ministrar a Santa Ceia. E pense bem quando você estiver aqui, recebendo Jesus, recebendo o corpo dele, o sangue dele, porque através disso ele cura. Ele me curou e ele pode te curar. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e um beijo no teu coração. Amém?